Aprendendo a servir como Jesus. Ao longo dos últimos tempos tenho aprendido com Cristo esta palavra que compartilho com vocês. Ela fala da importância de servir como Jesus. E pensando na motivação dessa palavra, é impossível não olhar para trás e lembrar dos momentos em que Deus trabalhou em minha vida através do serviço. Foram momentos de alegrias e tristezas, mas Deus me ensinou muito através do serviço. Não digo que essa obra em mim acabou, pelo contrário, Ele ainda tem muito trabalho para realizar em mim. Mas a minha esperança, a nossa esperança, é a seguinte: aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo. Aleluia! Ele é fiel para completar a obra que começou na tua vida. Eu quero compartilhar primeiro sobre o padrão de Jesus no serviço, o exemplo de Cristo que nos ensina a servir da maneira correta e com o coração certo. Depois disso, veremos 4 princípios sobre o serviço e como esses princípios podem nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus no serviço. Podemos começar abrindo a palavra em Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 8. Essa passagem de Filipenses nos mostra o exemplo de Jesus na humilhação. Jesus é o Filho de Deus. Toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Em 1ª carta de Pedro capítulo 3 versículo 22, diz que Jesus foi exaltado e reina à direita de Deus e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Jesus é todo-poderoso e reina. Porém, mesmo com todo o direito de viver uma vida de rei na terra, ele escolheu o serviço. Jesus se humilhou e nos serviu, se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Um verdadeiro líder é aquele que nos guia através do exemplo. Jesus foi o maior exemplo de liderança que existiu. Antes de falar sobre o serviço, ele nos serviu e ensinou através do seu exemplo. Exemplo do chefe e do líder no mercado de trabalho. O chefe manda. O líder faz junto e ensina através do exemplo. Jesus diz: vão e façam discípulos. Mas ele vai conosco e nos guia. Ele nos ensina a fazer discípulos. Jesus diz que devemos tomar a nossa cruz. E ele tomou e morreu na cruz por nós. Jesus poderia agir como o chefe, ou melhor, como o filho do dono da empresa. Ele tinha esse direito. Mas ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Vamos imaginar a seguinte ilustração: no meu contexto de carreira, o nível mais alto é de um CTO, chefe de tecnologia. Jesus, sendo filho do dono, poderia assumir essa posição, era direito dele. Porém, ele assumiu a posição de estagiário de TI, o que passa café e arruma as impressoras. Ele não assumiu a posição de estagiário por não ter as qualificações necessárias, pelo contrário, ele era o mais capacitado para preencher essa vaga de CTO. Ele assumiu a posição de estagiário para nos ensinar o serviço, a humilhação e a obediência. Ele, mesmo sendo Deus, se humilhou e cumpriu com obediência ao plano do Pai, se entregando por nós, restaurando a comunhão que havia sido quebrada por causa do pecado de Adão. Mesmo com todo o poder, qualificação e competência para reinar, ele também era o único capaz de cumprir com o plano perfeito de Deus, e Jesus escolheu nos servir e morrer por nós. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20 versículo 28. Jesus veio ao mundo para servir e se entregar por nós. Ele não mediu o seu esforço e era intencional no serviço. E falando do esforço e da intencionalidade de Jesus no serviço, existem diversos exemplos disso ao longo dos evangelhos, mas um em específico chama muito minha atenção. É o exemplo de todo o esforço feito para pregar o evangelho para o gadareno em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades que ficava ao sul do Mar da Galileia. E para chegar lá, Jesus teve que atravessar o Mar da Galileia com seus discípulos. Durante a travessia, o mar se agitou e Jesus acalmou as águas, mostrando todo o seu poder e autoridade. Quando Jesus desembarcou, logo o homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Em resumo, Jesus deu uma ordem e a legião de demônios que possuía o corpo desse homem foi para uma manada de aproximadamente 2.000 porcos que se jogaram precipício abaixo. Mas a parte que eu quero dar ênfase sobre o esforço e intencionalidade de Jesus no serviço está no versículo 14. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus,
porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Marcos capítulo 5 versículos 14 ao 20. Jesus atravessou o mar da Galileia, passou por uma forte tempestade, teve que acalmar as águas e depois de desembarcar e libertar aquele homem, ele foi rejeitado pelos gerazenos. Mas isso não foi suficiente para impedir o seu serviço e intencionalidade. Ele fez tudo isso para libertar a vida de um único homem porque os demais o rejeitaram. Porém, esse homem liberto passou a anunciar em toda Decápolis. Antes de encontrar Jesus, o homem era um endemoniado que ninguém queria chegar perto. Vivia nos sepulcros e nem mesmo as correntes o conseguiam prender. Depois disso, graças a todo o esforço e intencionalidade de Jesus no serviço, esse homem se tornou pregador que saiu anunciando por 10 cidades. Jesus é completamente intencional em seu serviço e nós precisamos aprender com ele. Ele deixa 99 ovelhas esperando para buscar a ovelha perdida. Ele lavou os pés dos discípulos e nos ensina através do seu exemplo. Em João capítulo 13 versículos 14 ao 15 Jesus fala que se ele sendo Senhor e Mestre lavou os pés dos discípulos, quanto mais eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E ele continua dizendo que deu o exemplo para que façamos assim como ele fez. Jesus é o exemplo perfeito de como podemos servir melhor. Ele é o padrão e ele nos ensina através do seu exemplo. Agora que vimos qual é o padrão do serviço, quero falar de 4 princípios sobre o serviço. O serviço é para todos. O primeiro deles é que o serviço é para todos. Todos podem e devem servir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58. Paulo nos anima a sermos abundantes na obra do Senhor. Paulo foi um homem exemplar no serviço. Ele entendeu que todos nós devemos ser abundantes na obra de Deus. O serviço não é somente para um grupo exclusivo. Deus tem um plano para nós e nos torna cooperadores de sua obra. Ele poderia fazer tudo sozinho por causa do seu infinito poder, mas ele conta conosco e quer nos incluir em sua obra. Não significa que iremos fazer todas as coisas, cada um vai fazer conforme o depósito de Deus recebido em sua vida. Nós somos o corpo de Cristo e no corpo cada membro tem a sua função. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios capítulo 3 versículos 3 ao 9. Um planta, outro rega, todos somos cooperadores de Deus. E Deus, quem dá o crescimento. Alguns vão ser bons plantando, já outros são melhores regando. Cada um servindo de acordo com o dom recebido de Deus e ele vai dar o crescimento. E é certo que cada um de nós recebeu de Deus um dom/talento diferente para servir de acordo com a vontade dele. O primeiro princípio é que o serviço é para todos. O segundo princípio é que o serviço é para a glória de Deus. Segundo, o serviço é para a glória de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 ao 11. Deus é glorificado quando servimos na força dele em nós. Nós podemos servir na igreja local, no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar. Se eu estou servindo na recepção de todo o meu coração, Deus é glorificado. Se eu estou servindo na projeção de todo o meu coração, Deus é glorificado. Se eu estou servindo na música de todo o meu coração, Deus é glorificado. Se eu estou servindo com mídias de todo o meu coração, Deus é glorificado. Se eu estou servindo contribuindo com limpeza e organização nos encontros e isso é de todo o meu coração, Deus é glorificado. E mais do que isso, o serviço não é restrito somente ao que eu faço na igreja. Eu posso alimentar quem tem fome na rua, posso pregar o evangelho aos que estão longe de verdade que é Cristo, posso dar uma carona para alguém que precisa. E se cada uma dessas coisas eu faço de todo o meu coração e para Deus, o nome dele é glorificado através do meu serviço. Deus salva pecadores de maneira que ele recebe toda a glória e você não recebe nada. A salvação corta o nervo do orgulho. Palavras de John Piper. Conforme vemos na frase de John Piper, o serviço resulta em glória para Deus e nos ajuda a sermos humildes como Cristo. Nós vivemos para a glória de Deus e nosso serviço é para a glória dele.
Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 1 versículos 11 e 12. Deus é glorificado quando estamos envolvidos e servindo na obra de Cristo. A nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Nós vivemos para a glória dele. O terceiro princípio é que o serviço é de todo o coração e para Deus. Terceiro, o serviço é de todo de coração e para Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses capítulo 3 versículo 23. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 10. É importante dizer que não devemos servir para agradar aos homens. Não devemos servir para manter uma aparência, nem mesmo para engrandecer o nosso próprio nome. Primeiro somos servos de Cristo e o nosso objetivo é agradar a Deus com o nosso serviço. Depois somos servos uns dos outros por meio do amor, conforme Gálatas nos mostrar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Primeiro, servos de Cristo. Depois, servos uns dos outros por meio do amor. A chave de um serviço bem feito é servir com todo o nosso coração, sabendo que o serviço é para Deus. Quando servimos de todo o nosso coração, o nome de Deus é glorificado. A palavra fala que aqueles que buscam a Deus de todo o coração certamente o encontrarão. E também podemos dizer que aqueles que servem a Deus de todo o coração certamente irão agradá-lo. Porém, não se trata de apenas servir de todo o coração, o nosso coração deve estar no lugar certo. Podemos cair no erro de pensar que estamos servindo de todo o nosso coração, contudo, na verdade estamos usando todas as nossas forças com o coração errado. E como saber que o meu coração está no lugar certo? Como saber se meu serviço é agradável a Deus e aprovado pelos homens? A resposta está no livro de Romanos. Este é o quarto e último princípio: devemos servir a Deus cheios do Espírito Santo. Devemos servir cheios do Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos capítulo 14 versículos 17 e 18. Nós devemos servir a Deus cheios do Espírito Santo. Confesso que eu nunca tinha reparado na resposta que esse texto nos dá sobre o serviço a Cristo. Mas para mim, depois disso, ficou evidente que a forma de servir que agrada a Deus e que é aprovada pelos homens é servir com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu agrado a Deus quando sirvo com a alegria do Espírito Santo, aquela alegria que não é fruto das situações ou dos sentimentos. Eu posso estar vivendo com vários problemas e coisas que me afetam e ao mesmo tempo, posso servir com toda a alegria que é fruto da vida do Espírito Santo em mim, e isso é agradável a Deus. A palavra não fala que devemos servir somente nos momentos de alegria, pelo contrário, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. E o texto não diz que devemos ser sempre abundantes, exceto quando estamos passando por problemas. Não, sempre. Outra passagem que confirma a necessidade de servir a Cristo cheio do Espírito está em Romanos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12 versículos 10 e 11. Servir com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14. 2. Servir ao Senhor sendo fervoroso de espírito. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Lucas capítulo 12 versículos 35 a 38. Conservar as candeias acesas significa manter viva a chama do Espírito Santo em nós. O combustível de uma candeia é o óleo que, segundo a palavra, é uma das representações do Espírito Santo. Manter a candeia acesa é fundamental para servir como Jesus serviu. Não devemos apagar o Espírito, pelo contrário, não só quando estamos servindo, devemos ser cheios do Espírito em todos os momentos. 3. Servir conservando as candeias acesas, como as virgens prudentes com óleo sobrando, aguardando a volta do Senhor, prontas para o encontro com o noivo. E recapitulando os 4 princípios sobre aprendermos a servir conforme o exemplo padrão de Jesus.
1. O serviço é para todos, servimos de acordo com os dons/talentos. 2. O serviço é para a glória de Deus, glorificamos a Deus com o nosso serviço. 3. O serviço é de todo o coração, mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. 4. Devemos servir cheios do Espírito Santo, servindo com justiça, paz e alegria no Espírito Santo, sendo fervorosos de espírito e mantendo as nossas candeias acesas. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Nós devemos servir a Deus cheios do Espírito Santo. E para encerrar, vamos abrir em Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como o próprio Senhor nos fala, nós temos diversas oportunidades de servi-lo. Quando servimos ao nosso irmão, ao nosso próximo, na realidade, é a Deus que estamos servindo. Seja alguém que está com fome, preso, nu ou enfermo. Se servimos um desses pequeninos, é a Cristo que servimos. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. Como vimos na passagem de Lucas 12, a palavra diz que felizes são os servos que o Senhor encontrar preparados. E os preparados são aqueles que estão servindo com suas candeias acesas, com o óleo sobrando. Aleluia! Vocês lembram daquele exemplo que dei no início sobre Jesus ocupar a posição do estagiário e não do diretor? Ele é útil, mas é limitado. Porque Jesus diminuiu para nos dar o padrão, porque quando diminuímos, ele cresce em nós. Quando somos fracos, então somos fortes com Cristo. No fim das contas, para nós o padrão é sempre esse: sermos estagiários de Jesus. Servos, humildes e abundantes na obra dele através do Espírito Santo. Ele espera que a cada dia que estivermos servindo venhamos a aprender mais com Jesus, que nos deu o exemplo. Estamos servindo uns aos outros de todo o coração? Estamos glorificando a Deus com o nosso serviço? Estamos servindo para sermos vistos pelos homens? Talvez você possa olhar para a sua própria vida e ver o quão falho você ainda é e o quão longe você está do padrão de Jesus no serviço. Você pode olhar para si mesmo e ver o quanto ainda falta aprender mais sobre esses princípios do serviço. Mas eu quero te animar com a seguinte verdade: Deus conta com o teu serviço. E ninguém conhece melhor as tuas dificuldades do que Ele. E mesmo assim Ele conta contigo e Ele quer te ensinar e te corrigir em amor através do serviço. Que sejamos sempre cheios do Espírito Santo para servir a Cristo e aos irmãos de todo o nosso coração, dando glória a Deus, que é o único digno da honra, do poder e da glória para sempre. Amém.